Conta a experiência que aconteceu comigo há 10 anos atrás. Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou passar em duas partes. A primeira parte eu vou contar a minha experiência, o que aconteceu comigo. E na segunda parte eu vou explicar o que aconteceu depois e o que eu tirei dessa experiência para minha vida. Mais ou menos em 2019, acho que foi 2019, apareceu um problema que de certa forma é um pouco pior do que a ansiedade e o estresse. Eu não sei explicar ela e eu não sei o que é ainda. A única coisa que eu sei é que quando eu pego muito peso, faço muito esforço ou pego um sol muito quente, eu passo mal. Não sei me passar mal. A minha pressão cai, uma dor de cabeça horrível, tontura e eu perco os sentidos. Geralmente, às vezes, chega até a desmaiar. Isso já aconteceu 9 vezes. Só que essa experiência que eu vou passar para vocês aqui hoje foi a 7ª. E por que essa é mais importante do que as outras? Porque na 7ª eu tive o que chamam de experiência de quase morte. É quando você morre, mas por um milagre, ou seja lá no que você acredita, eu voltei de novo. E algumas pessoas também voltam. Se você ver na internet, você vai achar alguns casos, mas é sempre muito vago. O sentido é sempre o mesmo. As histórias é sempre quase as mesmas. Só que são pessoas diferentes, vidas diferentes, continentes diferentes, então varia um pouco, mas o contexto geral geralmente é sempre o mesmo. Ok, vamos lá. 17/11/2013. Foi um dia de domingo, eu morava em Paraupebas, Pará. Eu ia em um banho, um balneário, tomar um banho, né? Refrescar um pouco, porque estava muito quente. Lá já é quente por natureza, mas estava muito mais quente. Chegando lá, a turma toda, eu, Negão, meu melhor amigo, né? A Juliana, a esposa dele, naquela época, o Flávio, o primo do Negão, o Stefano, o Chicão, o Vanilson e o Cássio. Essa turma. E tinha mais alguns lá por fora que eu não lembro do nome mais, né? Enfim, não faz parte mais do meu ciclo social. Lá começou uma brincadeira de quem ia pular primeiro o rio. O rio, por assim dizer, é quase como o nosso Tietê aqui, só que limpo. O pessoal banha. Ou seja, é um lugar largo com muitas correntezas. Começou a brincadeira de quem pula e quem não pula. E aí, como a gente ainda era meio moleque aí na época, né? Começou aquela brincadeira de medroso, de coragem, etc. Todo mundo pulou do rio. Só que aí o Negão logo no começo desistiu, o Cássio também. E o outro Negão também. Tinha 2 Negão. O Negão, que é o Helder, era um dos meus amigos. Enfim, os que tinham mulher, as mulheres fez eles desistir logo no começo. Eles voltaram, simplesmente para não voltar de novo. Os outros conseguiram até metade e desistiram. Eu, como tinha mais prática de nadar, cresci na roça, eu atravessei o rio todo numa boa. Tinha muitos correntezas, era muito forte às vezes, dependendo do lugar. E era grande, acho que na largura de um campo de futebol talvez. É, mais ou menos isso. Enfim, eu atravessei para o outro lado, cheguei ao outro lado, tudo bem. Um pouco cansado, né, exausto. Aí eu olhei para trás, só eu tinha atravessado. O resto tudo tinha desistido. E aí eu resolvi atravessar de volta. Só que antes eu dei uns 4, 5 minutinhos para poder respirar um pouco mais, né? Descansar um pouco e aí poder sair. Isso, você ia sentir o cansaço, não era já mais só um cansaço. Eu acho que já era aquela depressão. E aí eu tentei voltar. Eu achei que eu só cansaço mesmo, então nadar, né? Eu comecei a nadar de volta e mais ou menos no meio do rio comecei a passar mal, de verdade. Começou as tonturas, dor de cabeça horrível e eu passei a não conseguir mais sentir mais meu corpo. Não consegui mais me mover direito. Nesse momento eu não me conseguia manter flutuando sobre a água.
E aí eu consegui mexer uma mão, um braço. O resto do corpo estava paralisado. Eu consegui manter por cima da água. E aí eu olhei pro outro lado, vi meus amigos, todo mundo brincando lá, as pessoas estavam tudo brincando, banhando, bebendo, conversando, etc. E parece que ninguém estava me vendo ali, né? No dia seguinte o negão falou que disse que tinha me visto lá, né? Tinha achado estranho eu ficando lá, né? Parado no meio do rio daquele jeito lá, né? Mas achou que era normal. Enfim, eu olhei pro lado e pro outro, não vi pra onde ir. Sensação que eu ia morrer sozinho e afogado. Então, quando eu olhei para baixo, descendo rios, tinha uma correnteza que virava e bem na curva tinha um tronco caído no meio do rio. Então eu deixei a correnteza me levar até esse tronco, beirando o rio, e fui remando com apenas um braço. E aí quando eu cheguei perto desse tronco, uma mão que ainda conseguia mexer, eu me agarrei a ele. E aí o próximo passo do plano, sair, me arrastar para fora da água, quando eu estava dentro da água ainda, né, só agarrado no tronco, depois subir, chegar até o barranco, e aí chegar até meus amigos, né. Na minha cabeça, eu só não queria morrer sozinho, e muito menos afogado, mas daquele jeito. E então eu pedi forças a Deus, né, e consegui sair para fora da água. Assim no tronco, me arrastei para fora dele. E aí quando eu cheguei para fora do tronco, eu consegui me manter mais ou menos em pé e sair cambaleando. Eu ainda conseguia ver algumas pessoas me olhando, mas não reparei se alguém perguntou se eu estava bem ou se alguém tentou me ajudar. Saí cambaleando, a visão começou a ficar turva, fora todas as outras coisas, né? Tontura, dor de cabeça, fraqueza no corpo, mas eu ainda conseguia andar um pouco ainda. Como eu disse antes, né? Eu pedi a Deus para me dar mais um pouco de força, de energia, para pelo menos conseguir chegar até meus amigos. Quando eu cheguei mais ou menos a dois passos do negão, que como eu disse é meu amigo, né? Meu irmão, de outra mãe, eu não consegui mais andar. E aí eu me joguei em cima deles. Aí eles me seguraram para colocar em cima do banco, né? Que tinha uma mesinha, tipo essa daqui, né? Um banco de madeira, onde as pessoas sentaram para beber, para conversar, comer. Perguntaram o que estava acontecendo. Eu só consegui falar que eu estava mal. Aí depois disso, a visão foi embora e eu não consegui mais falar. Eu não conseguia mais ouvir e, enfim, meus sentidos foram parando aos poucos. Logo após isso acontecer, eu não lembro se foi antes ou depois, o negão ficou desesperado, tentou me levantar, me erguer. Só que ele é baixinho, além de ser baixinho, ele tem um problema numa das pernas, de quando ele é criança, que ele não procurou ajuda, né, achou que não era nada, enfim. Quando cresceu, teve sequelas. Começou a querer, eu acho que bater no pessoal, né, quando acontece uma coisa, né, o povo tem a mania de juntar todo mundo em cima. E aí ele, o Cássio e o outro negão começou a pedir para o outro pessoal se afastar, né? Deixar eu respirar. E nessa hora, como eu falei, ele ficou meio desesperado, começou a querer me levantar, mas ele não conseguiu, porque ele não tinha força nem tamanho suficiente. Eu já era grande naquela época, não tanto quanto sou hoje. E aí eu caí por cima dele, porque eu não tinha mais movimento do corpo. Foi engraçado no dia seguinte, a resenha. E aí os caras me seguraram, né? O Chicão, o Negão, o Cássio. O Cássio era meio bombadinho, o Negão era Shaquille O'Neal. E o Chicão só era grandão mesmo, magro, mas grande. Depois disso, eu me lembro que comecei a não conseguir mais respirar. Não conseguia mais puxar o ar para dentro, nem soltar para fora. E a visão foi tudo turvo, tudo preto. E nesse momento eu comecei a apenas sentir meu coração parando de bater a cada batida. Eu literalmente escutava meu coração batendo a cada batida, ficando mais fraco, mais lento. Tudo que eu conseguia fazer era sorrir. Por que eu sorria? Eu sorria por causa que, mesmo que eu morresse ali,
eu ia morrer entre meus amigos, do lado daquele preto safado, que a gente ama. Apesar de ser novo, ter 21 anos na época, eu tive uma vida boa, ajudei muitas pessoas, inspirei outras pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de mim. Apesar de ter muitas coisas ainda que eu gostaria de fazer, eu estava pronto para ir. Enfim, mas antes disso, eu ainda tentei ainda um pouco, mexer minha mão, mexer meus braços, só que eu não conseguia. Não sei se foi antes ou depois, o negão tentou sentir meu pulso também. E parece que ele falou que não tinha mais pulso. E aí ele se inspirou ainda mais. E me falaram que ele deu 3 tapas feias na cara. Tipo isso. Foi a resenha. Essa parte aí ele admitiu bem. Mas não sei se, igual eu falei, não sei se foi antes disso, mas eu vi uma luz grande, branca, vindo na minha direção, aos poucos. E aí essa luz foi tomando conta de tudo. E quando eu vi, eu estava tipo numa sala grande, toda branca. Para onde eu via, era uma luz branca. Era tudo branco. Só eu não conseguia me ver. E nesse momento, eu parei de tentar me respirar, tentar viver. Eu me entreguei. E nesse momento eu também, não sei como, eu não sei explicar, eu consegui levantar minha mão direita e pegar no rosto do preto, apalpar o rosto dele na última vez, né? Sentir o rosto do meu melhor amigo na última vez. E aí eu soltei a mão e caí. Acho que foi nessa hora que ele entrou em desespero, né? Ele não admite, mas a resenha eu vou contar por depois. Nesse momento, após a luz, eu pude voltar ao tempo que eu era criança e rever toda a minha vida. Coisas que eu nem lembrava mais de quando eu era criança, tinha lá uns 5, 6 anos. Coisas que a gente esquece com o tempo. Eu lembrei de coisas no mínimo detalhes, como se eu estivesse lá, tipo, eu criança estou ali fazendo, brincando e eu estou aqui olhando. É uma coisa assim muito estranha, ao mesmo tempo muito legal. E uma das primeiras coisas que eu lembrei foi quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos e minha irmã caçula, Sara, tinha uns, acho que 2 anos e meio, 3 anos eu acho, não lembro bem ao certo, acho que até menos do que isso. E minha mãe estava no rio lavando louça, a gente morava na roça na época, e uma cobra mordeu ela, e eu saí gritando: mamãe, 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 um bicho mordeu Sara, e chorando. Aí a mãe veio correndo, acudiu ela e viu que era uma cobra de 2 cabeças, né? Até hoje eu não entendo muito qual é a história da cobra, né? Mas por sorte, a cobra eu acho que não era venenosa. E ficou tudo bem. Outra coisa que eu me lembro é quando eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. Que foi quando o meu avô, pai da minha mãe, morreu. Era um dia de sábado de tarde. Eu lembro disso porque no sábado meu pai costumava ir pra rua vender o requeijão dele. E a rua é a cidade, viu? A gente lá na roça no interior a gente chama rua, mas é a cidade. O pessoal naquela época costumava se reunir umas 2 terras mais pra frente, na terra de um primo nosso, pra jogar bola. Só os adultos. Geralmente as esposas ficam também pra poder brincar, mas enfim. A velha resenha de sempre. E aí, inclusive, meu tio também estava lá, irmão da minha mãe. E aí eram umas 5 horas, mais ou menos, 5h30, quando minha mãe percebeu que meu avô tinha falecido. Aí não lembro se foi ela ou quem foi que mandou, mas pediu pra mim e meu irmão mais velho, né, o Hernandes, que eu chamo de Bacana, lá avisar o pessoal, né, avisar o tio Mirar do que tinha acontecido. E nisso toda ainda estava pra rua, a gente sempre chegava de noite da rua. Eu lembro que a gente foi correndo. A gente era criança, não entendia muito. Quer dizer, Hernandes acho que entendia já, né? Que Hernandes é 3 anos mais velho do que eu. Mas eu não entendia muito. Então a gente meio que foi brincando no meio do caminho, apostando corrida, etc. Pra ver quem chegava primeiro, não sei o quê. E aquelas velhas brigas de irmão que todo mundo conhece.
E quando a gente chegou lá, avisando o povo, encerrou o jogo, né? E aí eu tinha que fui pra casa. E depois disso eu não lembro mais o que aconteceu depois. Outras coisas que eu me lembro foi do meu primeiro beijo, a primeira vez que eu tive uma relação sexual. Enfim, eu lembrei de várias outras coisas, que não vem ao caso agora. Eu fiquei feliz e continuei sorrindo. Só que aí depois disso, eu comecei a ficar triste, porque eu lembrei também que tinha muitas coisas que eu gostaria de fazer, coisas que eu gostaria de ver, mas principalmente pela minha família, meus amigos. Eu não os via, não escutava, eu não estava mais ali, né? Mas eu não sei, minha mente, meu espírito, minha alma, não sei. Eu lembrei da promessa que eu fiz para a mãe do Negão, de me responsabilizar e cuidar dele, como eu já fazia antes disso. Só que quando a gente decidiu ir para o Pebas, eu prometi para a mãe dele que ia ficar de olho e cuidar dele para não fazer besteira. Também eu tinha um assunto mal resolvido com uma branquinha. Eu queria ver uma última vez. Naquela época eu ainda sentia muita coisa por ela. Então eu queria ver a última vez. Mas principalmente eu queria ver minha mãe uma última vez. Principalmente minha mãe. Depois essa branquinha. Mas enfim, lembrei de outras pessoas também. E naquele momento, relembrando, vivendo tudo isso, do que eu não tinha para fazer, dessas pessoas que precisavam e contavam comigo, mesmo sabendo na minha cabeça, no meu coração, que eles iam ficar bem se eu morresse ali, que não ia ser uma coisa fácil para eles. E não é me achando, é uma coisa que eu tenho orgulho de mim, das pessoas que me cercam, das pessoas à minha volta. Quando eu lembrei dessa pessoa e da minha mãe, primeiramente da minha mãe e depois dessa pessoa, e do Negão, e da promessa que eu fiz com a mãe dele, Pacissa, do Diego e outros amigos, eu fiz uma oração no meu coração. Eu vou bem curta, eu não vou compartilhar essa oração com vocês, mas logo após eu conseguir terminar essa oração, de falar com Deus, eu meio que voltei a respirar. Por que meio? Porque eu não voltei nem 10%. Eu simplesmente consegui respirar de novo, o coração voltou a bater, mas não 100%, acho que uns 10%. E aí quando eu voltei a respirar de novo, eu estou me levantando de novo, se eu não me engano, eu não lembro bem. A visão voltou muito turva, bagunçada. A audição também. A voz ainda não tinha voltado. A voz voltou acho que uns 7, 10 minutos depois. E também não foi 100%. Quando eu me levantando, eu ia cair. Os caras me seguraram. O Flávio me segurou de um lado, o Chicão do outro, que eram os dois mais ou menos da minha altura, que iam conseguir me carregar. E aí o Chicão tinha uma pra piscina na época. E aí o Chicão tá pilotando, me colocaram no meio, e o Flávio tava me segurando pra mim não cair. Tipo sanduíche. Ou carregando um beco. E eu lembro que eu estava abaixo e eu conseguia ver o chão, o pessoal caminhando. E meus pés arrastando. Eu senti meus pés arrastando no chão, na areia. E aí eles me tiraram de lá. Em um certo ponto do caminho, a gente chegou a passar por uma ambulância. Não sei se era alguém que tinha pedido pra gente, ou se ela estava em outro lugar, né? Porque tinha vários locais lá, né? Que o pessoal ia pra tomar banho, pra se divertir, etc, né? Fora os sítios ao redor da cidade. E enfim, chegou a um certo ponto, tinha uma pedra enorme no meio do caminho, lá da estrada. O carro não passava, só moto, bicicleta e pessoa a pé. E quem passava de moto ou de bike tinha que passar sozinho, com muito cuidado, pela lateral. E do lado tinha uma cerquinha bem pequena, de
umas madeirinhas e uma cidadezinha de ferro. Desceu também, né? Perguntou se eu não tava ficar de pé. Eu lembro que ele me escurou nessa cerca enquanto o Chicão atravessava a moto. Só que não dava pra passar duas pessoas juntas, que o espaço era muito pequeno. Então, o Flávio perguntou se eu não tava ficar de pé e se eu conseguia me arrastar, se eu não me engano. Eu não lembro bem dessa parte, não. Eu só lembro que acho que o Flávio passou atrás de mim, me segurando dessa forma, e eu tentei cambaleando, segurando na quinha, atravessar para o outro lado da rocha. E aí chegamos lá com o de novo. E aí a gente passava de frente um hospital. Não lembro se era um hospital ou se era um pronto-socorro, mas enfim, era um lugar que a gente poderia encostar, pedir ajuda. Só que eu sou realista. Só vou no hospital quando eu estou realmente muito ruim e eu sei que lá eles podem fazer uma coisa. E nesse caso eu sabia que se eu fosse para lá, eles foram botar na minha cama, me dar um soro e é isso aí. Então eu falei, não quero ir para o hospital, não quero ir para o pronto-socorro, me levam para casa. Aí eles não me levaram para casa, me levaram para casa deles, que era mais perto. E quando chegamos lá, era um prédio, tipo um condomínio, era tipo isso. Nós chegamos, eles moravam no segundo andar, se não me engano. E quando nós chegamos lá, a minha visão já voltou já 30%, já conseguia ver pelo menos os vultos, o reflexo. Eu não conseguia ver o rosto especificamente das pessoas, mas eu já conseguia meio que me andar. Eu me tremia igual vara verde, mas eu consegui subir a escada com a ajuda do Flávio, Chicão acompanhando. E aí entramos na casa dele lá, falou pra me deitar lá e ficou comigo lá, eu acho que mais ou menos uma hora, mais ou menos. Aí eu não lembro se foi eu que pedi ou se foi ele que sugeriu de ir avisar o pessoal, né? Que eu tava bem. Que o pessoal ficou no rio, né? Eu lembro que agradeci a ele. Falei pro Flávio que se quisesse pode ir também. Não lembro se o Flávio foi ou se ele ficou. Sei que o Chicão foi. Mas não lembro se o Flávio precisou ficar ou não. Eu sei que eles chegaram depois, acho que umas 5 horas. Ainda estava bem grogue ainda. Uns 80% mais ou menos. Dos sentidos, do corpo, de tudo. E com muita dor de cabeça. Ponto. Eu ficava sentado, às vezes deitava. Aí quando eles chegaram, o negão estava preocupado, quis ir embora mais cedo. Ela veio que eu estava mais ou menos bem, né? Os caras foram para casa deles, né? Aí ficou só eu, o Flávio e a Juliana. E o negão, na casa deles, né? O negão não queria deixar eu ir para casa, porque eu tinha medo do que poderia acontecer, estava muito preocupado. Meio que convenci ele a deixar eu ir embora. E apesar de não estar muito bem, o ponto de ônibus, acho que era, se eu não me engano, era 1 ou 2 quadras da casa dele. E ele estava conseguindo meio que caminhar mais ou menos, enxergar mais ou menos e falar mais ou menos. Então, acabei indo para casa, lá por umas 6h30, 7 horas eu acho. Peguei um ônibus e fui para casa, pela rua Marabá, que minha casa era no final da rua. Era vindo diretona, descendo, diretão. Pra casa, não liguei pra minha mãe, não liguei pra ninguém. Pedi pra eles também não ligar pra avisar pra ninguém, pra surtar de início. E aí, por consequência, no dia seguinte eu tinha um médico, só que era, se não me engano, do gástrico. Eu não fui pra mina, naquela época eu trabalhava numa empresa de construção, terceira pra Vale. Trabalhava na mina N4, lá no Televe. E era show, lá do Sarro Parque, tudo louco. No dia seguinte, como eu falei, tinha consulta, eu comecei a consulta, não fui trabalhar. Quando foi tardezinha, eu voltei pra casa do negão, como sempre, né? E aí quando teve a resenha. Tava lá, os pião tá todos lá, as meninas também. E aí a resenha. O negão disse que mais ele, o preto vivo, gostou daquele se preocupar com o peão, fica com o macho. Ele... Como é que ele falou, meu Deus do céu? Se morrer a gente enterra, já era. Quem tiver que chorar, chora. Saudade desse preto, bons tempos.
Enfim, ele fez essa brincadeira, né? E aí quando tava todo mundo reunido lá, agradeci todo mundo pelo que fez, né? Pedir desculpas, não sei porquê, mas a gente, não é culpa da gente, mas a gente sempre sente aquela vontade de pedir desculpas, né? Pelo que aconteceu, né? Então, enfim, pedir desculpas por aquilo, né? Agradeço todo mundo pelo que vocês fizeram. E aí, obviamente, falou, não, imagino, tão de boa, mas você tá bem mesmo, os caras ficou preocupado e tal. O Cássio tinha um grande coração, né? O Negão, meu amigo também, né? Depois, já quase escurecendo já, a gente costumava olhar pra cima pro terraço. Como eu falei, era um prédio de 4, 5 andares, então a gente ia lá pro terraço lá pra ficar batendo papo, ou as menininhas passando na rua. E sim, o Negão era casado, entre aspas, né? Lá, conversando com o Negão, saiu o Negão só. Uma coisa que acho que é um dos motivos da gente ser muito próximo, ser muito amigo, como eu falei, praticamente irmão, eu e o Negão, é que a gente não é muito demonstrar sentimentos, falar o que pensa. A gente é demonstrar com atitudes. E raramente também a gente faz isso. Conversando lá, né, ele demonstrou um pouco disso, da preocupação, né? Sem ser na rodinha dos peão, né? Que na rodinha dos peão, eu falei, ele fez a brincadeira lá, né? Mas ele realmente estava muito preocupado. E eu estava preocupado ainda naquele momento. Aí eu falei que estava bem, que eu estava melhorando. Eu ainda sentia um pouco ruim ainda, fraqueza no corpo, tontura, às vezes dor de cabeça e o corpo muito estressado, estranho. Como se fosse acontecer de novo. Eu liguei para minha mãe e contei o que tinha acontecido. E, para nossa surpresa, mãe é mãe, né? Ela sabia o que tinha acontecido. Não sabia, mas ela tinha sentido no coração dela, né? E ela disse que ia me ligar, mas chegou uns parentes lá em casa, no Maranhão, e ela não conseguiu ligar. Ela tinha que ligar para a segunda-feira. A segunda-feira, ela ligar à noite. Como ela ia ligar à noite, eu já estava em casa já, né? Porque não tinha que trabalhar. Fui ligar para ela. Enfim, contei o que está acontecendo. Obviamente ela surtou. Ela resolveu falar com o meu pai, que naquela época não estava vivo, né? Meu pai faleceu agora em 2020, um infarto. Ela esperou meu pai chegar da roça, lá conversar com ele, né? E depois me retornava. Aí, quando meu pai voltou, eles conversaram e decidiram que eu tinha que voltar para casa para poder tratar. Só que antes disso, minha mãe queria de qualquer jeito, levar para casa. Só que eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Se contar com meu pai, acho que desde os 10 anos de idade, que a gente cresceu na roça, né? Então a gente começa cedo. E a ideia de ficar em casa, com a bunda no sofá, assistindo Dragon Ball, apesar de eu amar Dragon Ball, eu detesto, odeio ficar em casa parado, sem fazer nada. Então eu me recusei, mesmo correndo o risco de acontecer de novo. Aí foi quando ela falou que ia falar com o papai. Chega a dimensão da gente voltar para casa e parar e vir aqui para São Paulo para procurar tratamento. E é isso. Essa é a minha experiência. Vamos lá. Experimento com morte, parte 2. Quase morte, na verdade. Hoje eu vou falar a segunda parte, que é sobre aprendizado. O que eu aprendi com ele. Bom, depois do acontecido, eu vim para São Paulo fazer tratamento, virei um ratinho no laboratório, fiz muitos exames, cabeça, corpo, coração, rim, tudo. Enfim, só deu ansiedade e estresse nervoso. Até aí tudo bem, né? Belezinha. Comecei a fazer tratamento, né, pra isso. Mas acabei ficando aqui em São Paulo. E aí eu terminei o ensino médio, enfim, arrumei o trabalho e tô por aqui até hoje. Passei mal acho mais 2 vezes, tive esse problema mais 2 vezes, mas não chegou a tanto, né?
Foi mais um susto, algum susto, né? Susto bem dado. E... bom, por enquanto é isso. Vamos lá, o que eu aprendi com isso? Aprendi que a vida não é curta demais. A gente aqui não valoriza ela o suficiente. Gente que não sabe o valor dela. A gente fica guardando rancor, guardando mágoa, guardando sentimentos, se prendendo a detalhes, a coisas sem sentido. A gente tem que esperar o momento certo para fazer as coisas, para... enfim. Quando o que aconteceu comigo aconteceu, eu mudei algumas coisas, refiz alguns princípios, né, alguns ideais. Por exemplo, como eu falei, quando eu tô no Mágoas e Rancores, eu procurei aquela pessoa que eu mencionei e fui atrás dela. Embora ela não tenha me atendido, eu fiz a minha parte. Eu fui até a casa dela, procurei pedir desculpas e conversar. Enfim, não deu muito certo porque eu já era outra pessoa, não conhecia mais ela. Não conheço mais ela, na verdade, né? Procurei outras pessoas também, né? Para desfazer de velhas desavenças, botar uma pedra no passado, seguir em frente, não ficar guardando mágoa nem rancores. E, como eu falei, a vida não é curta, ela é preciosa. Tem que saber aproveitar cada momento. Então, eu passei a aproveitar cada momento. Com a minha família, meus amigos, procurei fazer novas coisas, né? Novos conhecimentos. Por exemplo, fazer academia, artes marciais, ler, escrever, coisa que eu nunca fiz. Tive vontade de fazer, mas sempre adiando, deixando pra lá, esperando o momento certo. Então, esse foi o aprendizado que eu tirei dessa experiência de quase morte. A vida é valiosa. O tempo é precioso. Então, essa é a dica que eu deixo pra hoje. Eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo porque tô com uma cidade atacada, pra variar. Mas sempre que der eu vou postar alguma coisinha por aqui. E é por isso que eu não coloquei data específica de todo dia postar um vídeo. O certo seria um vídeo por semana, mas enfim, não dá pra postar então. Eu vou postar outro vídeo logo em breve. É isso aí. Mahalo.